vídeo ele visa, né, trazer um pouco de compreensão para vocês aí desses processos que a gente muitas vezes participa ou que a gente mesmo faz, né? Isso no que tange a seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Então, várias vezes a gente já passou por processos seletivos, por processo de treinamento, né? E aí é interessante que a gente tenha uma compreensão mesmo que básica disso aí, tanto para a gente entender como que a gente pode ser avaliado nesses processos e também para quando a gente precisar realizar esses processos, a gente já tenha pelo menos uma compreensão básica e em cima disso possa se aprofundar mais no assunto e poder desenvolver esses processos. Vamos começar com a seleção de pessoas, tá? Esse aqui é basicamente o processo de seleção de pessoas. Veja, primeiramente, se faz uma análise e descrição do cargo. Isso quer dizer o quê? Que lá você vai descrever quais atividades que a pessoa que ocupa esse cargo vai ter que executar e as responsabilidades que são compatíveis para esse cargo, tá? Aí você pega e estabelece os padrões de desempenho que são desejáveis para cada atividade dessa que a pessoa tem que realizar. A partir disso, juntando essas duas coisas, análise e descrição do cargo, assim como os padrões de desempenho desejáveis, você faz as especificações das características das pessoas, né? Então, você relaciona as qualificações pessoais necessárias para o ocupante desse cargo. Feito isso, agora você vai consultar as fontes de informação sobre o candidato que está se propondo a ocupar essa vaga, tá? Então, você tem várias fontes de informação sobre o candidato. Pode ser um formulário que ele preenche, pode ser um teste de alguma seleção anterior, pode ser referências, ou seja, indicação de alguém, né? Mesmo um currículo, pode ser várias fontes aí de informação sobre esse candidato. Então, depois que você tem essas informações sobre o candidato, o que é que você faz? Você compara para verificar a adequação. Ou seja, você vai verificar se esse candidato, através das informações que você tem dele, está compatível com as qualificações que você relacionou anteriormente. Quando você faz esse comparativo, aí você decide. Aprova ou rejeita, né? Agora, é bom deixar claro que essa aprovação não quer dizer que vai ser contratado de imediato, não quer dizer que ele já finalizou o processo de seleção e que a pessoa já vai ingressar na organização. Não, essa aprovação pode ser simplesmente a aprovação na primeira parte da seleção, por exemplo, né? E aí essa seleção ter várias etapas, tá? Então, aqui, essa aprovação pode ser a aprovação definitiva já para ele começar a trabalhar, ou pode ser a aprovação em alguma das etapas do processo seletivo, e aí você só está aprovando ele para que ele participe da segunda etapa. Então, a seleção ela pode ser vista como um processo de comparação. Então, percebam, aqui eu tenho X e aqui eu tenho Y. X é o cargo e Y é o candidato. Então, no X eu tenho as especificações do cargo, pego as características do candidato e comparo com essas especificações, tá? Então, o que o cargo requer? E o que é que esse candidato oferece? Análise e descrição do cargo, para saber quais os requisitos que o cargo exige do seu ocupante. E aí, técnicas de seleção para saber quais as condições pessoais para ocupar o cargo desejado. Então, você vai comparar o candidato que está lá para ver se ele tem as qualificações necessárias para ocupar o cargo que está vago. Dessa forma, a seleção ela também pode ser vista como um processo de decisão, tá? Você tem que decidir, você tem que encontrar o candidato mais qualificado para aquela vaga. E nesse processo de decisão, admite-se três tipos, né? Três formas de se fazer essa seleção. Quais são?
Modelo de colocação, né? Existe só um candidato e uma vaga. Isso aqui é difícil de acontecer, até é, né? Porque é muito difícil só ter um candidato para uma vaga. Quando é que acontece? Geralmente quando é uma indicação, né? Então alguém indica, você vai lá e faz só um testezinho com esse candidato que foi indicado para ver se ele tem as qualificações para ocupar essa vaga. Porque mesmo quando é indicado, a gente precisa comparar ele, né, antes de decidir pela contratação. A gente tem que comparar se ele está dentro do que se espera para ocupar essa vaga. Modelo de seleção, né, esse é o mais comum. Né? Então a gente tem vários candidatos para uma vaga. Então você aplica testes nesses candidatos e o mais qualificado você escolhe para ocupar a vaga. O modelo de classificação, nesse modelo de classificação existem vários candidatos para várias vagas. Então, o candidato, essas vagas podem ser iguais, né? Pode ser o mesmo cargo, tá? Ou podem ser vagas diferentes. Então, por exemplo, você aplica uma seleção com um candidato. Aí a vaga que ele se candidata às vezes é, sei lá, para comprador. Então você aplica lá, mas você percebe que ele não tem as qualificações necessárias para o comprador. Mas talvez ele tenha uma qualificação para uma vaga de auxiliar de compras. Né? Então você vai lá, olha, eu tenho vagas aqui de comprador, de auxiliar de compras, assistente de compras, analista de compras. Aí você diz que as vagas estão abertas. E você pega esses candidatos e faz uma seleção com eles. Os mais qualificados, né, os mais bem classificados nessa sua seleção, vai ocupar os cargos maiores, né, os cargos que são melhores, e os outros vão para os cargos mais inferiores, tá? Treinamento. Esse treinamento ele tem 4 objetivos, né? Ele pode ter 4 objetivos ou pode ter um desses 4 objetivos. Então, o treinamento ele pode servir para transmissão de informações, né? Quando você quer aumentar o conhecimento das pessoas, informações sobre a organização, seus produtos, serviços, políticas e diretrizes, regras e regulamentos de seus clientes. Muitas vezes, quando a pessoa entra na organização, ela passa por um treinamento que visa transmitir as informações acerca da organização a qual ela está sendo inserida. E aí ela fica conhecendo melhor sobre os produtos que a organização trabalha, quem são os clientes, a área de atuação e por aí vai. Segundo, desenvolver habilidades. Né? Então, melhorar as habilidades e destrezas. Habilitar para a execução e operação de tarefas, manejo de equipamentos, máquinas, ferramentas. Então, imagine, por exemplo, que a organização ela compra um novo equipamento, uma nova máquina. Aí ela precisa treinar, capacitar seus funcionários para operar essa máquina. Então, ela vai desenvolver habilidades. Tá? Isso acontece com mudanças de maquinário, de tecnologia, de processos, tá? Que aí você tem que treinar o colaborador para que ele tenha novas habilidades para se adequar a essa nova situação. Desenvolvimento de atitudes, né? Desenvolver ou modificar comportamentos, né? Mudança de atitudes negativas para atitudes favoráveis, de conscientização e sensibilidade com as pessoas, com os clientes internos e externos. Né? Então, muitas vezes você faz esse desenvolvimento aí de atitudes que alguma coisa que o pessoal está cometendo de errado dentro da empresa. Né? Por exemplo, vamos supor lá que tem alguma organização que o ponto seja batido ainda com aqueles cartões. Né? Então, às vezes, chega um funcionário, chega primeiro do que todos os outros, chega lá e bate o ponto de todo mundo. E isso está errado. Então, você pode fazer um treinamento para corrigir esse tipo de atitude, mostrar o porquê está errado, quais as punições possíveis. Tá? Também você pode incutir na cabeça das pessoas questões como câncer de próstata, câncer de mama. Tá? Então, você faz um treinamento para conscientizar essas pessoas sobre os perigos desse tipo de doença. Tá? Desenvolvimento de conceitos.
elevar o nível de abstração, desenvolver ideias e conceitos para ajudar as pessoas a pensar em termos globais e amplos. Então, esse desenvolvimento de conceitos é porque você usa muitas vezes para motivar a equipe, para fazer com que ela enxergue as coisas de uma outra forma, tá? Para ajudar as pessoas a se desenvolverem e ajudar as pessoas a desenvolverem a organização. Então, são esses 4 tipos de treinamento que existem, né? Com 4 objetivos diferentes. Então, esse treinamento ele começa com um planejamento. Tá? E como é que se dá esse planejamento? Você faz o levantamento de necessidades de treinamento a serem satisfeitas, ou seja, qual o objetivo desse treinamento dentre aqueles 4 que a gente elencamos antes. Tá? Aí você desenha o programa de treinamento, ou seja, você estabelece o que vai ser feito, como vai ser feito, a didática, a metodologia, né? E aí você passa para o terceiro passo, que é a aplicação do programa de treinamento. Então aqui é efetivamente onde é realizado esse treinamento. Por último, você faz a avaliação dos resultados do treinamento e aí compara com os objetivos que você queria alcançar e vê se alcançou. Então, percebam que as setas elas continuam aqui porque isso é um processo cíclico. As organizações estão sempre fazendo treinamento e é essa forma que elas agem. Elas sempre estão levantando necessidades, aí desenha o treinamento, aí aplica o treinamento, aí depois verifica se está de acordo com as necessidades que foram elencadas, se os objetivos foram alcançados, aí começa o novo treinamento, porque já foi levantado novas necessidades, e assim esse treinamento ele é sempre contínuo. Desenvolvimento de pessoas e de organizações. Existem 2 tipos de ambiente ao qual as organizações podem estar inseridas. De um lado, a gente tem um ambiente estável e previsível, que é aquele que as coisas sempre acontecem da mesma forma, da forma que é prevista. A organização ela já está acostumada com as coisas acontecendo daquela forma, ela já sabe quais os passos que ela precisa dar, porque não há mudanças muito bruscas, muito grandes. Tá? É sempre muito previsível. Do outro lado, a gente tem um ambiente instável e imprevisível. Nesse ambiente, a organização ela está sempre sendo pega um pouco de surpresa. Né? Ela vai estar sempre lidando com inovações, com mudança dos produtos, né? Com mudança na demanda, com os concorrentes que estão num processo muito proativo. Tá? Então, nesse ambiente instável e imprevisível, que existem muitas mudanças e essas mudanças não são controladas pela organização, mas ela precisa, sempre que possível, se antever essas mudanças e se tornar proativa. Quando não é possível, ela tem que responder a essas mudanças do ambiente da forma mais rápida e precisa possível. No que tange a organização, ela pode assumir 2 roupagens, ela pode ter 2 caras. Ela pode ser uma organização mecanicista ou ela pode ser uma organização orgânica. Então, o que é essa organização mecanicista? É aquela organização mais burocrática, né? Onde o processo decisório é mais centralizado, onde a participação das pessoas é mais limitada, onde você limita, inclusive, a criatividade das pessoas. Tá? Então, para ambientes estáveis, essa empresa ela se dá muito bem, né? Essa organização mecanicista. Mas em ambiente de muitas mudanças, de um ambiente instável lá, ela já não se adequa. Ela precisa ser uma organização orgânica, ou seja, essa organização orgânica ela é mais flexível, ela consegue responder às mudanças do ambiente de forma mais rápida, ela é mais proativa, ela facilita a inovação e criatividade das pessoas, tá? Então, são 2 tipos de organização que são bem distintos e aí se adequam a cada um a um tipo de ambiente diferente, tá?
Então, no ambiente de várias mudanças, essa organização mecanicista ela tende a fechar, ela tende a falir, tá? Qual o impacto então dessa criatividade e na inovação nas organizações? Né? A criatividade ela impacta na inovação e essa inovação ela tem também impacto nas organizações. Percebam, a criatividade é o processo de geração de novas ideias. Né? Essas ideias são criativas, são originais, são ideias que ninguém nunca pensou nessa forma de se fazer antes. Essa criatividade ela influencia na inovação. Por quê? Eu preciso na inovação que existam novas ideias para que elas sejam aplicadas. Então, a criatividade cria as ideias, a inovação ela aplica essas novas ideias, tá? E essas novas ideias criam, né, uma nova empresa, um novo produto, um novo serviço, um novo processo ou um novo método de trabalho. Então, perceba, a criatividade é o processo de gerar ideias novas. A inovação é a aplicação dessas ideias novas. E quando eu aplico essas ideias novas, eu tenho que ter um objetivo. E o que é que resulta dessa inovação? Eu posso ter uma nova empresa, um novo produto, um novo serviço, eu posso ter um novo processo, eu posso ter um novo método de trabalho, uma nova forma de se fazer as coisas. Tá? Então percebam como a criatividade e a inovação ela influencia no desenvolvimento das organizações. O processo de desenvolvimento organizacional. Então, esse processo de desenvolvimento organizacional ele passa pelas três fases da mudança, tá? Então, primeiro é feito um diagnóstico, né? E nesse diagnóstico obtém-se e analisa dados sobre a situação e define objetivos de mudança. Então, você verifica o que é que está acontecendo, tá? E estabelece novos objetivos para que exista uma mudança. Isso é dentro dos processos, né, do processo da mudança, é o que a gente chama de fase de descongelamento, tá? E aí segue segunda fase, segundo passo, intervenção, né? Buscar ação colaborativa para implementar a mudança desejada. Então, no primeiro você tem um diagnóstico, você sabe agora que objetivos quer alcançar, e aí nessa intervenção é justamente desenvolver a mudança, é você intervir para que esses objetivos sejam alcançados, né? Dentro do processo de mudança é o que a gente chama efetivamente de mudança. Você descongela, ou seja, você tira da zona de conforto, né? E você faz a mudança, tá? E aí a última fase do processo de desenvolvimento organizacional, o reforço, né? E o que é esse reforço? Acompanhamento para apoiar e reforçar a mudança, né? Então, você reforça, né, que os objetivos eles estão sendo alcançados, né? Existe uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de agir, porque você mudou, né? Então você sai da zona de conforto lá no descongelamento, você tem a mudança propriamente dita e aí é a parte de recongelamento, ou seja, se agora você alcançou seus objetivos, você tem um novo método de trabalho, você tem uma nova forma de fazer as coisas, você novamente congela, até que futuramente é feito um novo diagnóstico, porque se percebe que essa forma de trabalho ou essa forma de ver as coisas, de fazer as coisas, está ultrapassada, e aí você passa novamente pela intervenção, que é o processo de mudança, né? E desculpa, que é a atividade de mudança, né? A etapa da mudança, tá? E aí faz o reforço novamente, recongela, tal, e assim fica. Isso é cíclico. As organizações estão em constante desenvolvimento. Então, esse processo aqui de desenvolvimento organizacional, ele é feito sempre, né? Isso não para. Você faz uma coisa, depois vai para outra, né? E vai estar sempre
alterando processos dentro da organização. Então, só concluindo, tá aqui as referências dessa aula, né? Que são os 2 livros de Chiavenato, né? Um de gestão de pessoas e o outro de recursos humanos. São 2 livros muito indicados para quem visa, né, estudar sobre essa parte de desenvolvimento de pessoas, de recursos humanos, gestão de pessoas, tá?